Oi, turma. Pipoca pro nosso papo de hoje. Nós vamos falar sobre storytelling. E aí eu, muito esperta, já peguei minha pipoca. Chama aí todo mundo. Vou chamar o Thiago. Que hoje nós vamos falar de storytelling. E eu preparei minha pipoca. O Thiago que vai falar hoje. Vou ficar quietinha só na pipoca. Eu peguei uma bebidinha também. Como vocês estão? Hoje eu queria dizer que deixa eu ver se eu chamo meu amigo Bruno aqui também, vamos ver. Ai, Lu! Oi, querida! Saudade de vocês, espero que estejam tudo bem aí em Floripa. Fiquem bem, viu? Ai, que linda! Vou chamar... Cadê o Bruno? Eu preciso chamar o Bruno, porque é o seguinte, hoje é dia... Meu Deus, cadê o Bruno aqui? Deixa eu procurar. Bruno. Ah, achei. Vou chamar. Então, hoje é dia 2 de abril. Hoje é Dia Internacional do Autismo. E o Bruno é o meu aluno que tem autismo. E ele é um fofo. E eu queria fazer uma homenagem para ele hoje, aproveitar que a gente tá aqui, né? E chamar por ele, ver se ele me atende aqui. Peraí, Lu. Ah, o Bruno entrou. Ah, Bruninho, vou te chamar ao vivo. Peraí. Cadê? Bruno. Bruno, aceita a minha solicitação. Eu ganhei pipoca hoje, ó. Vamos? Aproveita, vai fazendo uma pipoquinha aí enquanto a gente não começa. Bruno! Olha, Saudade! saudade também, professora. Ai, que bom que você entrou, ó. Eu tô aqui dizendo para todo mundo que hoje é Dia Internacional do Autismo e que você é um Então, exemplo de aluno de luta, de superação. Ai, que lindo! Olha lá, ó, o símbolo do autismo. E sim, que eu quero convidar todo mundo para fazer duas coisas. Primeiro, olha, para seguir o canal do Bruno, ele vai colocar aqui no chat e depois eu ponho nos stories. O Bruno tem um canal 10 para que todo mundo possa seguir. Ele fala sobre os filmes, gente. É olha uma quem tá aqui, coisa a mais professora. linda que a Oi, outra. Oi, tudo bom? E tudo. segundo, vocês têm que assistir a live que eu e o Bruno fizemos o ano passado sobre o autismo, né, Bruno? Sim, Foi muito sim. legal. Participou a mãe, participou o pai, a irmã entrou também. Que ele fica Peraí, moando essa peraí. coitada dessa irmã o tempo todo. Ai, Bruno, ó, tô muito feliz, viu? Por mais poder comemorar com você mais um dia internacional do autismo. Tia, a gente já se fala, peraí. Hoje, Dia Internacional do Autismo. Tá aqui meu aluno Bruno. Eu Ah, só e olha lá a irmã não, dele com a camiseta também. Muito eu só não bem. vesti porque Que a esse aqui gente eu uso possa. pijama. Oi? Ah, Eu Fala só de não vesti novo. porque esse aqui eu uso pijama. Ah, que a gente possa. Opa! travou? Que a gente possa comemorar cada dia Travou. mais esse dia e que as pessoas possam entender cada vez mais sobre o autismo e sobre como essas pessoas podem ser tão produtivas, tão bem avaliadas, assim como você é, Bruno, no nosso time lá do turismo. Fico muito feliz de ter você como aluno e eu aprendo demais com você. Obrigada pelo seu esforço, pela sua garra, viu? Você é 10. Olha, eu diria que eu estou muito orgulhoso de fazer parte dessa turma, conviver esses 2 anos com vocês, e agora esse é meu último ano, né, na faculdade, com vocês aí, com vocês. Vamos junto nessa luta, né? Vamos batalhar para que a gente possa se encontrar de novo, né? Quando tiver mais controlado, né?
Isso Se Deus mesmo. quiser, a gente volta. Se Deus quiser, a gente tem essa oportunidade da gente se encontrar novamente esse ano, de voltar presencial Eu tô torcendo para isso. Muito obrigada. também. Já vou chamar o Tiago aqui. Deixa eu ver. Ok, Espera aí que o Tiago quer te dar um oi também, e aí beleza. você já fica liberado aqui. Tia, aceita aí o nosso convite. Eu falei pro Bruno que eu já fiz pipoca, ó, storytelling. Já peguei Olha! a Ah, pipoquinha, e, bem. e fica com a gente aí, né, Brunão? É Olha! muito legal, né, a gente poder acompanhar. E sabe, Lu, eu e Bruno também, e para todo mundo que está nos acompanhando aqui, né, é entender que uma instituição, como é o caso do Instituto Federal, ele é lugar de todos e todas, né? Então a gente tem alguns grupos um pouco mais organizados. Eu lembro que no turismo a gente tinha o Carlos, né, o Carlos Henrique dos Santos, que ele é PCD auditivo, né? Nós temos também o Rainer, que inclusive, sabe, o Bruno e Lu, ele é representante do colegiado do bacharelado em turismo, e ele tem aquela síndrome de, acho que é TDAH, né, alguma coisa, é isso mesmo, Déficit de TDAH, atenção e e hiperatividade. isso, mas o importante é a gente entender que, né, não só nesse dia, mas em todos os 365, 366 dias do ano, a instituição de ensino, né, é lugar de todos nós, né? É isso Então, é isso mesmo. que eu E queria, legal né? que a nossa instituição agrega essas diferenças de uma forma tão tranquila, não é? Tão simples que a gente até tem. Juro, eu esqueço que o Bruno tem autismo e a gente segue o barco, né, Bruno? Mas é Faz normal diferença. esquecer. A professora faz diferença? Sim, a gente faz diferença entre você e os outros alunos ou é tudo igual? Fala aí. Não, pra mim, tudo igual, não Tudo tem nenhuma igual, né? diferença. É, eu falo porque às vezes eu esqueço, às vezes eu volto e falo, tudo bem, Bruno? E ele, oh, beleza, não sei o quê. É um aluno É, como outro qualquer, né? Tratado Ah, com o mesmo respeito, o mesmo carinho, e eu acho que isso que é o bacana, né? legal. uhum. Muito bem. Sabe do que nós vamos falar hoje, Bruno? Opa, tô super Storytelling. curioso pra saber. Tiaguinho Como? é o cara para falar disso, Bruno. Vou Quase deixar isso. ele falar. Conta aí, Tiago. Não, é muito legal, Bruno e Lu, a gente pontuar uma coisa aqui, né? Que realmente quando a gente decidiu, tá, o tema, né? Esse tema ele veio em decorrência do que a gente falou na semana passada, que é a retomada das atividades na área de turismo, né? E foi muito legal, Lu, porque se a gente pensar bem, hoje, amanhã e depois, celebra-se uma das histórias que 2020 anos, 2021 anos depois, um bom tempo depois que aconteceu, ela continua sendo reproduzida de diferentes formas, né? E se a gente pegar, né, pensar nas versões escritas de que a história, que esta história que acontece hoje, amanhã e depois, foi contada muito, né, do seu principal personagem que vivenciou um desafio, né, no caso aí Jesus Cristo, ele gostava muito de contar parábolas, né? Sim. Então, uma maneira que você encanta e retém pessoas é através de histórias, né? Então, nesse sentido não foi intencional, não foi, a gente não pensou, né, É. nisso, né, vamos falar de storytelling na semana da Páscoa. Não pensamos, mas acabou coincidindo, né? Então eu já vou agradecendo a todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa Sexta-feira Santa, muito obrigado, né? Feriado em grande parte aí quer dizer, no Brasil, né? Feriado. E a gente já sempre pede, se você vai continuar com a gente aqui, não custa nada, a gente não cai o dedo, né? Brincando. A gente apertar esse botãozinho, que é um aviãozinho que fica aqui do lado, ó. Vou fazer aqui com uma Contando todo. galera, né? E se você puder apertar para uma pessoa ou duas que você acha que faz sentido falarmos sobre storytelling em turismo, eu convido todos vocês aí, vamos junto, É isso né? aí. Então, é muito legal aí com o pessoal que vai entrando aqui com a gente, tá? Então, vamos dar um minutinho aí, Lu vai clicando também. O Pois pessoal, não? muito Também. obrigado, Elba aí. Chame o Ah, tá. consultor,
né? O Araújo está entrando certo. também. Tranquilo. Então, Bruno, Oi. eu vou pedir para você desligar então a câmera, que agora o Titi vai falar sobre os storytelling, combinado? Combinado. Então tá, muito obrigada, feliz dia. Um super beijo para você, viu? abração, Chama Bruno. todo mundo Obrigado, aí para professora. assistir. Até. Até. Desliga aí. Aê, Legal. Titi. Vamos lá. Muito bem. Muito bom, né? Vamos lá, não E podia deixar o Bruno de fora, né? nem um pouco, né? Nem Todos um vocês, pouquinho. aliás, o pessoal, eu acho que isso é uma coisa bacana a gente fazê-lo. De repente, né, nesses nossos bate-papos, de repente também que as outras Chamar pessoas mais possam gente, né? chama, coloca É, no vídeo, é muito legal isso, né? muito Bom, bem. Você estava tá. falando sobre a história que nos remete Isso. à data de hoje. Vamos lá? Exato, né? Então, só para a gente pensar um pouquinho aqui, não foi intencional. Esse tema ele veio em decorrência daquilo que falávamos na semana passada, mas se a gente pensar em termos de storytelling, tá? Talvez uma das mais populares histórias aí, que é contada 2021 anos depois, é essa que a gente vivencia nesses 3 dias, né? Uma história de resiliência, superação, e muito coincidente com aquilo que a gente vive hoje, né? Os tempos de hoje, né? Que a gente vive aí muito desafiador, né? Então é nesse sentido que, e aí eu comentava que o principal personagem desta história, que a gente vivencia aqui, que é Jesus Cristo, ele ensinava pessoas através de parábolas, né? Sim. Então, era algo muito, muito utilizado, né, para a gente pensar nas histórias como enfim, como maneira de mobilizar pessoas, de sensibilizar, de estimular pessoas. Né? Sim, é verdade. Tá? E importante que essas histórias elas acabam sendo repetidas, né? E claro, tem um fundo religioso que não é a nossa conversa de hoje, mas é uma forma de se contar a história, a questão de usar parábolas, né? É o que o storytelling, que é o nosso assunto de hoje, propõe, que é criar um contexto dentro do assunto que você está tratando, de forma a prender a atenção da pessoa, do seu interlocutor, ou da pessoa que está te assistindo, está te ouvindo, né? E trazer a parte mais, vamos dizer assim, carregada de teoria, ou uma parte mais específica de conteúdo. Ó, meu telefone está tocando. Trazer esse conteúdo dentro de uma forma mais leve, né, Tiago? Não, sem dúvida, né, Lu? E aí, lembrando, né, a gente pensou em storytelling em turismo, a gente pode caminhar para dois lados aqui. O primeiro deles, você como indivíduo, tá? A cada viagem que você faz, você traz uma história. Né? A viagem, o ato de você viajar por si só, ele já é ali um elemento muito bacana que acontecem coisas ao longo da sua jornada quando você está viajando e você vai contar para as outras pessoas isso que aconteceu. Tanto que se a gente pensar o seguinte, né, Lu, imagina, né, tempos desafiadores, um pouco mais difícil, mas em tempos normais, você vai para uma roda num bar, ou então eu vou tomar um café lá na NAC, por exemplo, que assunto vai ter mais, assim, que as pessoas vão gostar mais? De uma viagem que você fez ou de uma conta de física? Respeitando, sem dúvida nenhuma, os professores e alunos que gostam da disciplina física. Né? Então, do que você vai contar assim? Puxa, hoje no meu trabalho eu fiz isso, isso e isso. Ou qual história vai ter mais apelo? Né? Então, esse é um viés. Um outro viés é que a gente possa entender o seguinte, né, Lu? Que aí eu vou me colocar no lugar das organizações que integram a isso que a gente vai chamar de turismo. Né? Então, imagine o seguinte: chega para você alguém que de repente poderia estar fazendo outra coisa, mas decidiu, né? Alguém com um desafio, com um dilema, fazer outra coisa ou viajar, né? E aí você, através, né,
da sua percepção do cliente, daquilo que tentar, né, alcançar as expectativas, necessidades, desejos e experiências desse seu cliente ou seu hóspede, vai identificar, dentro de uma possibilidade ali de produtos, aquilo que vai encantar mais o seu cliente. E para fazer isso, né, você vai sim utilizar uma história, né? Você vai ter ali, ele vai poder escolher, ele vai poder contar como é que é uma narrativa. Vou dar um exemplo aqui. Você chega, por exemplo, num navio, qual rota que eu vou escolher? Né? E aí eu sou, por exemplo, uma operadora de viagens especializada em cruzeiro. A probabilidade de êxito minha é muito maior se eu souber contar ali alguns detalhes, algumas coisas que eu vivenciei numa determinada rota turística, ao invés de eu apenas reproduzir o que está escrito num folheto, né? Claro. E depois é interessante a gente ver que essa questão do storytelling, ela é importante até quando você vai, de repente, reproduzir uma espécie de palestra, ou se você vai contar ou fazer um treinamento, né? Então, dentro dessa forma de contar as coisas, a gente pode adaptar e fazer alguns ajustes que a gente possa atender as demandas conforme elas necessitam. Então, se é um treinamento, então fazer uma espécie de um treinamento dentro desse contexto de storytelling para envolver melhor os participantes. Se for uma palestra, também a mesma coisa. Então, dá para a gente usar eu posso chamar de método, né? Em outros ambientes que não sejam escolar, não dá? Não, sem dúvida, Lu, porque assim, imagina o seguinte, tá? É legal, dente de leão, assessoria. Assessoria, Cíntia, linda. Tudo bom, Cíntia? Legal você estar por aqui, muito bacana. E, gente, lembrando que você pode interagir conosco, pode mandar comentário, coloquem ali, vai ser uma satisfação muito grande responder perguntas aí. Mas vamos imaginar o seguinte, Lu, do ponto de vista do nosso próprio cérebro, tá? Que recebe uma carga enorme de informações ao longo de um dia. Tá? Se eu, de repente, eu preciso expor alguma coisa, eu preciso contar alguma coisa, eu preciso demonstrar alguma coisa numa aula, e eu cada vez uso menos o termo ensino, sabe? Ensino de marcar com sinal, Lu, porque é uma particularidade minha. Não sei se isso vai efetivamente desenvolver o aluno, né? Mas vamos supor que eu precise aí, de alguma maneira, contar, reproduzir, exemplificar, etc. e tal. A partir do momento que eu utilizo um artifício como uma boa história, tá? A capacidade que eu tenho de prender esse aluno, de reter, né, esse aluno, prestando atenção naquilo que eu quero dizer, é muito maior. Claro. Agora, Thiago, o que me vem à cabeça também é que, nesse sentido, a necessidade de melhorar a criatividade das pessoas para o uso do storytelling, ela é muito grande, porque você tem que criar essa espécie desse roteiro, né, dentro desse contexto que você vai usar. Então, é importantíssima a criatividade, né? Não, com certeza. Eu até trouxe aqui, olha que bacana, este livro aqui do James McSteel é o que eu uso para aprender um pouquinho mais sobre storytelling, né? Cinco lições de storytelling, né? E ele vai falar aqui, fatos, ficção e fantasia. Para quem de repente quiser criar um pequeno roteiro de um romance, mas também para quem quiser utilizar isso num contexto mais corporativo. Tudo bom, Adilson? Muito bom estar você aqui com a gente. Deixe suas perguntas. Hoje a gente está falando de storytelling, né? E Araújo, não sei, viu? Eu gosto mais do Lagarbio de vocês ali no... o Araújo, eles criaram um projeto incrível da área de biologia e para motivar as pessoas, estimular as pessoas a acompanharem o projeto deles, eles pegaram o quê? Um lagarto que tinha no campus, aliás, uma história incrível de Cubatão, viu, Lu? Tem um lagarto, tá, que virou mascote, é o mascote do nosso campus, que era praticamente impossível. É praticamente impossível encontrar esse lagarto. Eu nunca encontrei. Tá? Eu nunca vi. Eu que eu ando pelo campus, aí os meninos sabem disso, eu nunca encontrei. Né? Então, uma história incrível, que daí, por que o mascote do campus é o lagarto? E aí, lógico que eles fizeram uma analogia incrível entre esse lagarto, que é difícil você encontrar no campus,
e um projeto da área de biologia, né? Olha, Então, é nesse sentido que você poder contar uma história, a probabilidade de você reter mais pessoas é maior. E uma vez que a gente entende que isso é uma competência, tá? Vamos lá. Então lembra da nossa introdução ali? Uma coisa é eu viajei e quero contar alguma coisa. Quando eu retornei, eu conto uma história. Legal, estou no meu contexto de lazer. Eu, quando vou para o meu contexto corporativo, tá? Vale para turismo, vale para as outras áreas, eu posso entender que o storytelling é uma competência. Ou seja, se uma vez é uma competência ligada à área de comunicação, ela pode ser desenvolvida. Né? E aí eu mostrei de novo, vou pegar aqui esse livro aqui do James Maxfield, tá? Fala 5 lições de storytelling, mas você tem várias outras técnicas que você pode utilizar, tá? Para que a sua aula seja mais palatável, que a sua conversa seja mais palatável, que você consiga com mais clareza identificar efetivamente o que você tem e de que maneira que o que você oferta enquanto produto, serviço ou experiência possa apoiar o seu cliente, hóspede, a resolver o problema dele. Tem que deixar muito claro aqui, tá, pessoal, que contar história não significa enganar o cliente, muito menos persuadir pessoas. Não, é apenas uma maneira que você consegue aí contar com mais clareza aquilo que você quer ofertar, né, no contexto corporativo, tá? De maneira que deu uma travadinha, Ti? Deixa eu ver se tá aqui. Ah, Lu, voltou? Acho que eu caí voltou, voltou. aqui. Legal. Voltei. Não, Vocês deu Oi, certo. pode falar. Eu ia dizer para quem estiver entrando, o Luiz que acabou de entrar, o pessoal da Cruzeiros, da Lili, nossa amiga, se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. O papo de hoje é sobre storytelling, né? E a gente está falando, o Thiago estava falando, né, da importância da criatividade nessa forma de usar as histórias para ajudar o Thiago Spectrum para ajudar a Lili. A Lili quebra a gente, né? Divide a gente assim no meio e pronto, não tem jeito. É isso aí. E aí, essa questão do storytelling, Thiago, você vê que as pessoas têm muita dificuldade em relação a essa forma de usar esse método? O que você... Encarando como competência, Lu, as pessoas elas podem sim, no geral, ter essa dificuldade e eu não sei, eu estou numa época que eu estou ocupando muito a nossa área de educação, eu acho que não é também por aí, mas muitas vezes a gente poderia ter a oportunidade de estimular isso com mais frequência entre nossos alunos, né? E como é que você pode fazer isso? Estimulando uma boa leitura, estimulando mesmo, botando a pessoa para escrever, né? Então, a gente pode ver o quantos anos a gente passa ao longo da nossa formação escolar, né, decorando regras gramaticais, fazendo, não que não seja ruim, mas quanto tempo a gente passa com isso, e você, de repente, inibe um pouco a criatividade da criança, e aí vamos pensando para o jovem, mais adulto, dele mesmo ter o potencial de efetivamente ler e escrever e se comunicar. Então, realmente, uma vez que você inibe um pouco isso, realmente é onde que a pessoa vai praticar. Sim. Né? E dentro como a gente é professor, a gente acaba falando dentro das nossas aulas, da academia. A gente percebe uma dificuldade muito grande, não só às vezes nossa, né, como professores, mas dos próprios alunos de se desinibirem no sentido de contar as próprias histórias. Às vezes a gente vê alunos que têm tanta timidez, enfim, essa pode ser uma forma, um recurso que ele pode utilizar para diminuir, de repente, a timidez dele numa entrevista, num ambiente um pouco mais tenso, que de repente ele possa estar participando na apresentação de um projeto, enfim.
né? Sem dúvida nenhuma. E até lembrei aqui de uma historinha das férias, né, Lu? O que acontece? O professor Geraldo Castelli estava contando que quando ele foi, né, ele desenvolve a questão do planejamento e desenvolvimento do turismo desde 1970 no Rio Grande do Sul, né? Foi o primeiro escritor de turismo no Brasil, enfim. E ele contava isso, que o pessoal, às vezes, olha que coisa incrível, Lu. O pessoal no interior do Rio Grande do Sul, eles tinham algo que era muito incrível, que era o quê? O que eles chamavam de boia campeira. Né? Então, que é aquela comida que os colonos ali preparavam, tudo. E aí o professor contava pra gente, né? Que ele falou assim, ó, puxa, imagina numa oficina de planejamento e desenvolvimento do turismo, contar para esses colonos que, olha, isso daqui pode virar produto turístico. E a pessoa, não, mas eu tinha vergonha, né, da própria, Sim, né, poxa, mas vou mostrar isso aqui pro turista. Tudo bom, Melina? Que legal, o pessoal do Sul lá. E o que acontece? Então, o que acontece? Você ressignifica, né, essa comida que de repente para você pode ser algo muito comum, mas através de uma boa história, como é que ela foi desenvolvida, o que ela foi, né, a que contexto que você vai comercializar isso, ela vira um excelente produto turístico. claro. Né? E é importante a gente perceber que uma história contada por um não necessariamente vai surtir o mesmo efeito se ela for contada por outra pessoa. Então, o envolvimento que você tem com essa história ela é importantíssima. E isso me faz lembrar de uma torta viva que a minha tia fez em São Paulo uma vez e ia, nossa, só coisa gostosa, ia castanhas, iam damascos, nozes, farinha ai, como chamava aquilo? Farinha de amêndoa, só tinha coisa boa. E aí você só misturava aquilo e fazia a decoração da torta, tudo. E eu resolvi fazer aqui em casa. E essa torta, nossa, eu tava numa expectativa maravilhosa, porque eu saí de lá falando que era uma delícia, que foi maravilhoso, né? E a hora que chegou aqui em casa, a torta ninguém gostou. Ficou horrorosa. Aí a gente colocou, inclusive, assim, leite condensado por cima e os meus enteados falavam assim, pelo amor de Deus, vai estragar o leite condensado. Então, é uma história, né, que de fato tem a ver comigo. Se de repente o Tiago for contar, talvez não surta o mesmo efeito, né? Quer dizer, uma história, ela tem que ter significado ou para quem está contando, né? Ou para quem está ouvindo a história, né? Pois não é. adianta a gente simplesmente inventar uma história só porque eu quero usar essa técnica, né? Pois é. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vai lá. Uma galáxia distante, há bilhões e bilhões de anos atrás, né, Lu? Eu já te contei, né, que eu fui bartender no Splendor of the Seas, na temporada europeia. E assim, imagina que a remuneração de um bartender num navio, pelo menos na época era assim, você ganhava $50 por mês. E o que você vender? Né? Então, boas histórias rendem. Né? Então, o que acontecia? O hóspede, na noite anterior, que ele vai descer, por exemplo, para uma ilha grega, tá? Vamos dar um exemplo aqui, Mykonos, eu vou chegar para esse cara, tá? Como eu tive a oportunidade de, na semana retrasada, de repente, ó, eu desci e fui para Paradise Beach. Então eu vou contar para esse cara que, olha, para você chegar ali, você saiu lá, pegou o botezinho, chegou no centro, do centro você vai caminhar um pouquinho naquelas casinhas brancas, chegou no finalzinho, vai ter um ponto de ônibus, ou você aluga um carro por €40, tá? Pega o carro, vai seguir uma estradinha bem pequenininha, vai chegar na Paradise Beach em Mykonos, e vai tomar tal coquetel que é muito legal. Tá? Então isso vai encantar muito o cliente. O que vai acontecer? Ele vai te dar caixinha. Tá? E uma coisa, eu sabendo o nome da pessoa, muito melhor ainda. Né? Eu fazendo uma mágica, mais legal ainda. Agora, tudo bom, Marilene? Que legal, olha só o pessoal aí. Vamos manter firme aí esse espírito positivo, ainda que em tempos desafiadores o turismo não morre, não. Então, Lu, agora imagina o seguinte, aí quando eu volto do navio, tinha um doutorado para concluir, estamos falando aí de 2008, 2009 e 2010 eu entro para a Vila das Lu. As mesmas histórias encantavam esse público premium
na Kiss and Fly das Lu. Eu saber o nome das pessoas, eu fazer mágica no bar, eu contar algumas histórias incríveis, né? Beleza. Passou essa época. Quando eu fui, por exemplo, trabalhar num lugar aqui em São Paulo chamado Rua Augusta, tá? Num outro tipo de balada, num outro tipo de, né, de serviço, eu quase morri. Porque o cara fala, por que você quer saber meu nome? Por que não sei o quê? Então, realmente, olha o que ele falou lá, é verdade. Tem gente, é muito contextualizado e a gente precisa prestar muita atenção no tipo de público que está acompanhando o que a gente quer fazer. Tá? Porque, realmente, essa é a grande sacada, né, Lu? Você contar uma história, ela vai ter um sentido para uma pessoa, para outra ele vai achar totalmente absurdo aquilo. Sim. Né? Então, uma boa característica de um bom contador de história não é aquele que só fala, mas é aquele que presta atenção em quem está ouvindo. É isso então, mesmo. E aí, aliás, pode falar, Lu, depois eu pode concluo. falar. Não, eu ia dizer que as pessoas, quando a gente vai falar de uma capacidade de comunicação, tá? Capacidade de se comunicar não é só falar mais. Né? Então, a capacidade de comunicação vai envolver uma escuta atenta, uma escuta estruturada, né? Então, e o como é difícil para nós, né, Lu? Como é difícil, a gente não exercita. Né? Não, o professor não exercita isso, gente. Nossa, professor, o que a gente tem dia que você. Não, que eu vejo, eu olho, acompanho aquela quantidade de PowerPoints, eu falo, gente, vocês acreditam? Sem parar. Falei sem parar. Entendeu? Aí você acredita que o aluno apreendeu alguma coisa daquilo? Né? Quem dirá competência técnica, imagina desenvolver comportamentos, imagina desenvolver competência, que é algo extremamente customizado. Portanto, essa capacidade de comunicação e a capacidade de encantar os outros e outras, né, todos, né? Através de boas histórias conectadas com quem está ouvindo, tá? É sem dúvida nenhuma aí um diferencial muito grande que o próprio profissional do turismo pode ter. Né? Tanto que quantas vezes você não vai a um museu e você fala, nossa, o museu é incrível, mas a pessoa que está expondo, parece que quase que estraga a visita, né? Por outro lado, você pega quantos guias que de repente você fala, puxa, que cara incrível, né? Eu quero voltar naquela cidade só por conta daquele guia de turismo que lá eu encontrei. Não, e às vezes o atrativo não é nem tudo aquilo que se esperava, você acaba até se frustrando porque você esperava uma coisa até maior do que você teve e a pessoa que te conduziu, a pessoa que estava ali contando sobre tudo aquilo é que te surpreende, né? A Lili tá falando aqui, ó, que essa questão do storytelling é igual uma piada. Tem gente que conta e dá vontade de chorar no lugar de rir, né? Isso não, pois é, porque não contextualizou, né? É interessante porque a gente percebe que dependendo também do assunto, a gente parece que não tem saída. De que forma, né? Por onde a gente vai começar? Eu vou criar uma história, como que eu faço isso? Por onde eu começo? Né? E isso também é muito difícil a gente começar a pensar. Não, e dentro do marketing, Tiago, a gente percebe que eles usam muito essa questão do storytelling, que é o que nos remeteu a essa conversa, né? As conversas anteriores, falando sobre marketing, falando sobre eventos. Eles usam o storytelling para vender produtos, né? Então você sem dúvida. tem toda uma historinha lá e no fim aparece a marca. Então isso é uma forma de storytelling dentro do marketing, né? Tá. Olha, pelo aquilo que eu tenho lido e aquilo que a gente acompanha que é de comum entre um romance, por exemplo, e entre talvez essas estratégias que você está compartilhando com a gente aqui. Tudo bom, Mônica? Acho que é sua aluna, Mônica, né? O pessoal está entrando ali. Boa noite para quem está chegando e deixem aí perguntas para a gente. Mônica, bem-vinda. Mas Lu, o que me parece que é bastante comum, né, é o seguinte. Toda a história ela tem o quê? Um personagem principal. Então imagina que o personagem seja um cliente ou mesmo o próprio produto, certo? Esse personagem, então vamos imaginar o seguinte. Este personagem, ele se depara diante de um desafio, certo? Então, puxa, você
enquanto empresa, tem um desafio na sua vida. Olha, cuidar da segurança na parte de tecnologia da informação. Isso eu estou falando com o que eu acompanhando, isso a Andrea contando para mim, como que a IBM faz. Então você, empresa X, tem ali, o cara vai contando essa história. Você, empresa X, né, enquanto a empresa sua, né, você cliente, é o nosso personagem principal aqui. Você, personagem, se depara diante de um desafio. Opa, eu tenho um desafio aqui ou um dilema. Puxa, estou com problemas de segurança na tecnologia da informação. Legal. Então você toma uma. Então, diante desse desafio, e lembrando que a sua empresa ela tem características, se a gente fosse pensar um personagem, né, de um romance, ele tem altura, ele tem as suas características físicas, ele tem uma história de vida, alguma coisa aconteceu com ele, é a mesma coisa com uma empresa. Tá? Aí ela se depara diante de um desafio. Opa, e agora? Minha empresa está vulnerável. Diante disso, você tem que fazer uma escolha. Diante de um dilema, você faz uma escolha. Decide ir em frente. Qual é a ação que ele decide para você ir em frente? O que a gente te entrega para te apoiar? A gente tem esse produto ou serviço. Sim. Então, você percebeu o nível? Então, Claro. até eu chegar ali no desafio, eu estou retendo a pessoa. Olha, você está vendo a sua empresa aqui, ela está muito bem aqui, ela está posicionada aqui, e me parece que você está com um problema para resolver, ou um dilema. Legal. Diante desse dilema, eu acredito que você vai fazer o quê? Você precisa tomar uma decisão, seja para permanecer vivo, ou seja para avançar para um próximo nível. Diante dessa decisão, enquanto prestador de serviço, eu estou aqui e eu posso te apoiar nessa solução. Não é muito mais legal do que eu chegar e falar assim, ó, eu tenho um produto X, ou então aí, eu tenho uma solução Y. Não, eu vou criar todo esse roteiro, pensando que em você. Em você como personagem. Por quê? Porque, na minha visão, você, cliente, hóspede, é o personagem principal dessa história. Imagina uma agência fazendo isso. Né? Então, você que teve imagina, a retomada do Covid. Né? Então, voltou, o pessoal começa a voltar a viajar. Então, você que eu percebi que ficou um longo tempo aí sem poder se deslocar, você que ficou muito tempo em casa, possivelmente deve aí estar com seus desafios querendo se deslocar. Para você, que eu já te estudei, eu lembro que você contou para mim que você gosta do campo XYZ e tal, e está com um dilema agora. Troca de carro ou vivencia uma experiência memorável no campo? Beleza, se você está aqui, você decidiu viver uma experiência memorável. Né? Quer viajar. Perfeito. Diante disso, considerando a sua característica, eu tenho 2 ou 3 produtos aqui. Vai vender muito mais do que ou pegar aquilo lá, né? Ó, procura no nosso site lá que eu tenho X, Y, D, A, B, C destino. Não vai vender, gente. Não vai. É isso mesmo, Thiago. Ó, vamos fazer uma brincadeira? Vou propor um desafio aqui pro Thiago. Toda vez ele me desafia, hoje sou Então eu. vamos lá. Ó, eu quero que você conte uma história que você usa em sala de aula para ensinar qualquer coisa que você queira para os seus alunos, que é uma storytelling. Você quer Perfeito. que eu comece ou você começa? Começa você, depois eu sigo. Ou quer que eu comece? Então começa aí, tá. Então, assim, quando eu tô falando sobre atrativos turísticos, a gente sabe, dentro das teorias, que existem atrativos que são naturais e outros atrativos que são criados pelo homem, né? De forma que a gente chama de atrativos culturais. Não necessariamente vai envolver cultura, mas são criados. E aí eles têm muita dificuldade para entender isso. Então eu conto uma viagem que eu fiz uma vez para a Argentina, em Carlos Paz. Tem um cuco, um relógio cuco. E aí a gente estava de passagem pela cidade, pernoitamos ali e no hotel cheguei e a pessoa, que legal, bem-vindo, né? Do Brasil, que bom, brasileira, futebol, aquela coisa. Você já viu o cuco? Não. Tem que ver o cuco. Tá bom. Aí ia num restaurante à noite para jantar. Tudo bem, como vai? Brasileira? Olha, que legal, né? Vai ficar muito tempo aqui? Não, nós vamos embora amanhã. Vocês já viram o cuco? Não. Bom, aonde você ia na cidade, as pessoas informavam e diziam que você tinha que ver o cuco.
E chegou na hora do nosso check-out, que a gente ia embora, eu falei, olha, vocês vão me desculpar, mas eu tenho que ver o cuco. Eu não sei o que que é isso, mas vamos lá ver. Aí tinha lá, era uma praça com relógio cuco no meio, tinha duas portinhas assim que abria para o passarinho sair, só que o cuco só saía de 30 em 30 minutos. E aí eu falei, bom, o cuco acabou de sair, vamos dar uma voltinha, uma praça muito pequena. Falei, vamos dar uma voltinha, em 30 minutos a gente volta para ver o cuco. Bom, passou uma hora a gente fazendo voltinha na praça, porque tinha um monte de atrativo, loja de souvenir, loja de alfajor, loja disso, loja daquilo, a igrejinha, não sei o que, tá bom. Perdemos o cuco pela terceira vez. Aí eu falei, não, agora eu vou ficar parado aqui e vamos ver o tal do cuco, porque eu não posso ir embora sem ver esse cuco. Tá bom. Deu o horário, aí você fica naquela, né? Você para assim na frente do cuco e aí você não sabe se você olha para ver o cuco que vai sair ou se você fica assim para tirar a foto, né? Aquela coisa linda. Bate o relógio, você fala, vai sair, vai sair. E começa assim, aí a portinha até range. E aí você vê que tá saindo o cuco, o passarinho vem e faz assim, cuco, 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 volta e fecha a portinha. Acabou o atrativo, Thiago. Pois é, né? O que que é isso? É ou não é um atrativo criado para Pois é, né? turista na cidade? E a cidade está toda envolvida com o bendito do cuco. Procurem aí. Depois eu ponho também o link aqui para vocês. Carlos Paz, o cuco, El Cuco. Perfeito. Conta, Bom, Lu, Tortelli. se você contou a Argentina, eu vou a Argentina junto aqui, tá? Então imagina o seguinte, tá? Se eu quisesse contar aqui, né, quando você vai estruturar um roteiro turístico ou pensar no atrativo, a importância de você também considerar as características da comunidade receptora, né? Então está aqui eu, ganhei meio dia de folga no navio para descer a Buenos Aires, e você lembra, Buenos Aires é uma cidade plana, né? E no navio você tem a oportunidade e a possibilidade de pegar a bicicleta. Beleza, vai eu e mais um amigo do restaurante, vamos andar de bicicleta em Buenos Aires? Um feriado como o de hoje, por exemplo. Né? Saímos ali do Porto, né, do Porto Madeiro, sentido um estádio de futebol chamado La Bombonera. Beleza. Chegamos em frente ao La Bombonera. Eu gosto de futebol, né? E ali estamos, e de repente meu amigo tentou entrar primeiro, foi vetado. Não deixaram entrar. Chegou, voltou, Thiago, não estão deixando eu entrar, não me deixaram entrar. Para você, na Bombonera, você tem um museu ali, que é bem legal, você até adentro, estádio, tudo. E, enfim, não deixaram entrar. Né? Falei, e agora, né? Estou diante desse desafio. Eu volto pro navio, vou ver outra coisa ou eu decidi. Só um minutinho que eu vou conversar com o pessoal. Segura minha bicicleta aí. Passei lá, né? Falei para a moça, puxa, a gente é brasileiro, estamos trabalhando no navio aqui. Puxa, que legal, que bacana. Mas meu amigo não pôde entrar. E a gente gostaria, né, de fazer um tour né, fazer o tour de vocês. Tudo é bem bacana, né? Isso 2008, hein? Aí, olha só, gente, o que aconteceu? Vai poder andar. Então, mas por que vocês não puderam entrar, tal? Não, a gente quer entrar, tudo. Ela falou, mas deixa eu ver o que aconteceu. Aí eu falei, mas por que meu amigo que chegou aqui antes não pôde entrar? Porque a bicicleta é vermelha e preta. E vermelho e preto é a cor do River Plate. Aí não deixaram entrar. Falei, pô, mas você não tem, né? Eu acho que é flamenguista, não sei, eu tô São Paulo, não tem nada a ver. Falou, não, vou fazer o seguinte, entra aqui, tem nada a ver, deixamos a bicicleta debaixo da arquibancada, né? Fizemos o tour, e olha que coisa bacana, naquele ano o Boca Juniors tinha sido campeão da Taça Libertadores da América em 2007. Então, olha que coisa incrível, né? Na época dava para brincar, depois o Corinthians fantasticamente ganhou vários títulos, mas eu podia dizer que até eu peguei na Taça Libertadores e naquele momento o Corinthians ainda não. Né? E, enfim, que o São Paulo tinha sido... São Paulo foi bi da América em 92, 93, depois e Mundial, né? E depois ganhou em 2005 até com o Rogério Ceni, né? Mas enfim, então essa é uma coisa porque... E aí eu falo o seguinte, olha, tá vendo? Você vai chegar nos lugares e realmente você precisa considerar a característica da comunidade receptora. Não só você turista, mas você que está organizando uma viagem. E aí eu cito uma mais chatinha, por exemplo, né? Você chegar na Grécia e descer com a camisa da Turquia.
né? Ou vice-versa. Vai dar problema. Por causa, né? Vai dar problema. Alguém Enfim. nesse navio precisava dar um toque em vocês, pelo amor de Deus. Não, mas dá. Não, não, eu não tinha a mínima noção, né, gente? Não, Eles essa têm da um problema. bicicleta eu acho que foi assim meio exagerado, tá? Não, mas Assim, na eu hora, né, Di? particularmente, os caras deram uma exagerada. Pô, o cara alugou a bicicleta, não é? Dá licença, né? Agora, Porque no navio você podia, né? Dentro do navio você poderia pegar. de um no país do outro ali, sabendo que o negócio é meio complicado, as relações, aí Então, né, Lu, porque a gente às vezes tem a noção, tá? E as histórias, as parábolas nos apoiam nisso, né? Em você poder, de repente, veja, eu não sei como está hoje, tá, Lu? Hoje eu vou te ser muito sincero, esquece Covid, vamos pensar 2019 para trás. Eu não sei como está hoje. Por exemplo, para as meninas descerem sozinhas no Marrocos. sim, é complicado. Tá? Antes dava. Se você errar o lugar ali, pode dar problema. Né? Então, isso, imagina, você contar, por exemplo, para um. É importante você, enquanto operador ou agência de turismo, contar. Né? Para você, enquanto professor também, né? Você destacar que, olha, esse é um exemplo, é uma história que aconteceu comigo, tá? Para você poder compreender o porquê que é importante você considerar, tá? As características da comunidade receptora. Que não dá para você, de repente, ignorar isso. Vou fazer alguma coisa na casa dos outros, vou fazer o que eu quero lá. Não vai ser do seu jeito. Vai dar problema. Com certeza. Ti, olha, eu estou muito feliz que a gente pôde falar sobre storytellings, né? Que é uma forma diferente de você poder envolver as pessoas nas histórias, de lembrar que hoje, num dia tão bacana, que é o Dia Mundial, né? Que se comemora o Dia do Autismo, o dia, né, que para nós católicos que somos um país católico, né, temos a comemoração da Sexta-feira Santa, né, lembrar aí de um cara que trabalhava com a questão das parábolas e ensinava, né, através não só da sua fala, do seu storytelling, mas através dos seus exemplos também. Eu acho isso muito bacana. E vamos encerrando, conta aí, faz o seu tchau, que a gente vai precisar fazer um exercício essa semana para pensar o que vocês querem saber semana que vem. Conta aí. Exato, né? Já estamos começando. O legal é que muitas multinacionais, né, Lu, elas se organizam eles chamam de trimestres ou quartios, né? Então eles chamam de quarters, né? E imagina, a gente já entrou no segundo quartil de 2021. Claro. Né? Nós já estamos, né? Não é querendo ser chato aqui, mas queria já lembrar que nós, hoje, 2 de abril, já se passaram 3 meses de 2021. Então, para o pessoal que está nos acompanhando aqui, né? Olha lá o Alcorito. Sexta-feira Santa, você lembra de mim, né? O Alexandre. Vou fazer um storytelling aqui agora. O Alexandre, manda aí. Participávamos de um grupo de jovens, chamávamos Semente do Futuro. E na Sexta-feira Santa a gente fazia a encenação da paixão. E o Alexandre, com 250 quilos na época, hoje ele já está super fitness, mas na época ele pesava 250 quilos e ele era Jesus Cristo. Para tirar esse homem da cruz, eu quase morria de dó desses meninos, que eram os personagens lá dos soldados, que eu falava para ele, chicoteia mesmo, porque na hora de descer vocês vão ter que aguentar o peso dele. Não, um beijo para você, viu? Conta, Tiago, o que nós vamos... Não, eu cheguei também a participar de grupo de jovens, isso lá em Campinas, né? Fiz até a primeira comunhão, a Crisma não cheguei a fazer, mas a primeira comunhão eu fiz. E também são muito boas histórias, são muito bonitas histórias. E, né, lógico, aqui a gente pensando nessa parte do planeta Terra que é cristã, né, uma das histórias mais, se não a história mais representativa para todos nós, mas em todas as manifestações religiosas, e se a gente pensar, né, um pouco mais espirituais, todas elas se utilizam muito bem
de histórias para contar, né? Então isso é importante. Mas quem sabe, né, gente? Eu queria perguntar para a galera que está aqui, puxa, a gente poderia, de repente, pensar assim, né? Abril, segunda semana de abril. E aí, qual comportamento que você focou de janeiro para cá e que você acredita que de repente desenvolveu que pode te apoiar na sua carreira de turismo, por exemplo, né? Sim. Olha, É, pensando em quem está aqui ao vivo, ah lá, ó, Alexandre, eu parei de ser Jesus porque ai, meu não Deus, tinha soldados dispostos para tirar ele da cruz. não tinha Ia ficar soldado. crucificado lá eternamente, coitado. Ale, um beijo com muito carinho, tô com saudade de você, viu? Olha, Tiago, eu penso que para essa semana a gente pode ver o que é que está rolando também Com rotas, né, do que no você está nosso falando. mercado. Tenho ouvido falar muito da CVC Corp, né, que está com alguns problemas dentro da questão da gestão do negócio, e eu acho que é importante a gente pensar que a gestão do turismo ela é importantíssima. Os cursos que a gente trabalha no Instituto Federal são de gestão de turismo, né? Eu sou professora aqui em Barretos no curso de gestão de turismo, e o Tiago é bacharelado em Cubatão, né, Tiago? Aqui é bacharelado, aqui é bacharelado. Em Cubatão é bacharelado, mas não deixa de maneira nenhuma de tratar a questão da gestão, tá? É por uma coisa muito simples, né, Lô? Eu até te cortei, desculpa, e rapidinho aqui. Quando a gente vai para um currículo de um curso de turismo, e tem muito motivo para isso, você pensa em três eixos, né? O primeiro, gestão, né? Você tem gestão, você tem parte técnica de turismo e você tem também disciplinas do núcleo básico, porque entende-se a importância de você formar o ser humano como um todo, né? Então, essa coisa, olha, Lu, a pandemia nos ensinou muito a importância da gestão. Eu acredito que esse é um tema muito importante, por quê? Porque se a gente pensar enquanto empreendedorismo, é muito fácil você ficar no sonho. Né? Ah, vai ser legal, vou ser dono da minha vida, tudo. Né? Eu domino muito aqui o produto ou serviço que eu oferto, mas como é que é você em termos de gestão? Né? Como é que quais são as estratégias, quais são o que você usa para verificar se o seu negócio dá resultado ou não? Esse é um tema que eu percebo muita dificuldade em nossos alunos. Tá? Sim. Eu não estou mencionando A, B ou C, mas Claro, é um tema muito importante a gente falar de um tema gestão importante. mesmo. E o Alexandre está falando da esposa dele, que é formada em turismo, que também trabalhou em Brasília muitos anos na área do turismo. Eu acho que é importante a gente ressaltar que existem muitos profissionais que estão, né, no mercado e que têm competência, mas que a gente percebe que nesse momento a gente está meio com o mercado aí em stand-by, vamos dizer dessa maneira, né? O mercado em suspenso, mas que existe, reforço aqui a minha visão do que está acontecendo, de que existe uma demanda reprimida muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e que daqui para frente seria importante que essa gestão pensasse muito no planejamento. Nós, né, Tiago, temos pessoas que a gente conhece, inclusive em comum, que são muito competentes na área do planejamento. Um deles é o Calidon, conversei com o Calidon essa semana. Ai, que legal! Um projeto lindo, que é um curso online de planejamento de turismo municipal. Eu acho isso bárbaro, porque muitos municípios, principalmente os menores, precisam de ajuda de profissionais de turismo para melhorar a gestão do seu turismo local, né? E que nesse momento é a hora de arrumar a casa, porque a visita vai vir, né? Então, que a gente possa se estruturar para essa demanda que está aí reprimida, que a gente possa receber esse visitante da melhor forma possível. Talvez seja por esse caminho aí que a gente siga na próxima semana no nosso papo de turismo. Tá, e viu, Lu, quando eu falo gestão enquanto competência ou um conjunto de competências que caracteriza um bom gestor, tá? Eu tenho às vezes até a dúvida se o aluno formado em administração de empresas tem essas competências, tá? Não é nada contra o aluno de turismo, não. Né? Então é bom a gente pontuar esse aspecto, né? Que se a gente entende como um bom gestor, ele tem um conjunto de competências, né? Como é que a gente está avaliando o nível dessas competências hoje para
pro pessoal. E até digo, tá, né, a gente acompanha ali, grandes multinacionais estão com dificuldades, não é só na área de turismo, mas em áreas no geral, de entender isso, que precisamos de bons gestores. Tá? Para a gente não ficar só repisando a questão da gestão pública, gestão pública, gestão pública, não. É em geral, quando a gente fala gestão. Tá? Outra coisa aqui para a gente também pensar para as nossas conversas futuras, e eu tenho falado muito com a Lili lá na Espanha, é a questão dos cruzeiros. Os cruzeiros estão, assim, maravilhindos. É a coisa mais maravilhosa. A Lili é nossa amiga de faculdade, a gente fez faculdade juntos, e cada um num ano, né? A Lili era um ano à minha frente, o Thiago um ano depois de mim. Então, temos aqui 3 gerações de turismo PUC, né? Mas tenho conversado muito com a Lili sobre essa questão dos cruzeiros. Os cruzeiros estão em altíssima, não estão em alta. Eles estão, assim, estratosfericamente bombando, tá? Então, eu acho que isso é um outro assunto que a gente pode vir a falar e que você sabe muito, né? E que pode contribuir muito com isso. E a gente pode, inclusive, chamar a Lili para vir conversar também. Eu acho que isso é importante, tá? E é importante que a gente possa trazer o que está rolando hoje. Porque Não, é exato, Lu. Porque imagina um ambiente mais controlado como um navio. Sim. Então, quando a gente vai falar, né, de você... Oi, pode falar. Pode interromper. Eu estava conversando com a Lili e ela falou para mim que fazem o teste de Covid, sei lá, alguns dias antes, e depois quando você entra no navio, você testa de novo. Então, é um ambiente que você tem, né, um controle muito rigoroso, né, e viva lá a vida, né? Pois é, então, realmente eu não duvido não que os cruzeiros também aí vão cada vez mais aí procurar cada vez mais pessoas aí, né? Cada vez as pessoas vão procurar os navios enquanto uma alternativa aí segura de viajar. Sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida não. Então tá. Então a gente vai se falando. Agradeço muito que vocês estão aqui. Ó, o Sherman lá. Já te aliás, não, o Sherman é uma história viva em navios, tá? Eu dificilmente no mundo, o Sherman é panameño, eu dificilmente vi no mundo alguém, um personagem tão incrível quanto o Sherman para trabalhar. Imagina alguém de 1,95 m, 150 kg, gigantesco, mas de um coração enorme. Muito bom. Ó, então vamos convidar Lili, Sherman, Alexandre. Mais para frente a gente vai falar de navios. Vocês, por favor, estejam aqui e a gente vai fazer um papo bem bacana falando sobre esse universo tão enorme, né? Que uma hora eu tenho certeza que não vai dar nem cosquinha, vai só instigar a nossa vontade de viajar cada vez mais, com segurança, é claro, com muita seriedade e com muita saúde, né? Com certeza. Ótimo. Boa sexta-feira santa, bom feriado. Para vocês também, bom feriado para todo mundo. Dos chocolates, tá? Porque a gente tem que manter o corpinho. Não, o meu tá bem, tá indo bem. Eu tô fitness também, ó, camisetinha justinha, entendeu? Tá tudo bem por enquanto. E Lu, se alguém quiser acompanhar o pessoal que foi chegando agora e não conseguiu acompanhar a live, onde que eles acompanham? Eles e elas? A gente vai colocar, vai ficar disponível no IGTV, né, no @luanapalma 4.0, e eu vou passar tudo pro YouTube também, depois eu te marco lá e quem quiser pode ir no YouTube, Luana Palma, tá lá também os nossos vídeos, tá legal? Sem dúvida. Beijo, Lu. Um beijo. Boa tchau, tchau. Pra todo mundo. Tchau, pra todo gente. mundo. Tchau, tchau.